Exercício 3, pessoal. O exercício 3 tem o seguinte enunciado: o eixo X horizontal passa pelo centroide C da área mostrada na figura e divide a superfície em duas áreas compostas, A1 e A2. Ou seja, A1 é a área que está acima do centroide e A2 é a área que está abaixo do centroide. Determine o momento de primeira ordem de cada componente da superfície em relação ao eixo X e explique os resultados obtidos. Pessoal, ele quer saber exatamente o momento estático de área, né? O que a gente chama de momento de primeira ordem. Ok? Depois vocês vão saber por que de primeira ordem e não de segunda, né? Quando a gente for ver o momento de inércia. Então, beleza, pessoal. Então, basicamente é o que? Uma área vezes o braço de alavanca dessa área, ou seja, a distância do centroide dela até o eixo onde você quer determinar. Perceba, pessoal, que essa estrutura ela tem um eixo de simetria, ou seja, o eixo Y tem um eixo de simetria. O que você tem de um lado tem do outro. Eu estou afirmando isso, mas de acordo com a figura não tem como eu dizer isso, porque ele colocou apenas essa unidade aqui, ó, de 19, e aqui também 19. Faltou dizer que aqui também é 19, mas eu vou considerar como sendo simetria. Note que houve um erro aqui de desenho técnico, né? Porque você não consegue construir essa figura com as dimensões que tem aqui. Mas tudo bem, eu tenho certeza que ele é simétrico. Então, se ele é simétrico em relação ao eixo Y, significa dizer que o centroide está sobre esse eixo, ok? Então, eu já sei o valor do x do centroide, é zero, porque está sobre o eixo Y. Todo ponto que está sobre o eixo Y tem um x igual a zero. Mas falta eu saber qual o valor do centroide em Y, qual é o YC, ok? Então, primeiro nós temos que determinar esse valor. Note que as cotas que estão estabelecidas aí na figura não tem nada a ver com C. Então eu tenho que determinar primeiro o valor de C, ok? Aí vamos colocar aqui, ó, determinando YC, ou seja, a componente em Y do centroide. Qual é a minha estratégia? Pessoal, eu vou tratar um outro sistema de eixo de referência. Eu vou colocar um eixo de referência aqui na base da figura. Ok? Então vou redesenhar a figura para ficar bem bonitinho. Pronto. Agora sim eu consigo achar o centroide dessa figura, já que eu estou colocando um sistema de referência que é um X passando na base. Aqui ele colocou um X que eu não sei qual é a altura. Ok? E eu vou trabalhar com essas figurinhas, esse retângulo e esses dois triângulos. Ou seja, eu vou dividir como sendo a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Ok? E vamos trabalhar me preocupando apenas com quem? Com o Y. Ok? Então vamos fazer uma tabelinha. Eu vou trabalhar aqui com a figura, né? Ó, vou trabalhar aqui com a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. Vou achar a área dessas figuras todinha, ok? Vou achar o Y do centroide em relação a esse sistema de eixo X, não é esse aqui que está passando pelo centroide. Ele vai determinar essa altura Y para poder traçar esse eixo X lá, ok? E depois eu vou fazer o que, pessoal? O Y vezes A. Pronto, beleza. Figura 1. Figura 1 são esses triângulos aqui, o 1 e o 2. Tanto o 1 e o 2 são esses triângulos. Tem dimensão de quanto? 38, que é a altura, 50, que é a base. Como é um triângulo, vai ficar o que? 38 vezes 50 dividido por 2. Ok? Esse triângulo 2 também é igual a 1. Então vai ser a área 38 vezes 50 dividido por 2. Beleza. Aí vamos lá. Figura 3, que é essa aqui. Qual é a área dessa figura? Vai ser 38, né? Que eu estava falando para vocês que não tinha como dizer, porque ele colocou que isso aqui era 19, essa distância para cá, e disse para aqui é 19. E não disse em qual lugar nenhum que isso aqui era 19 também para dar 38. Mas vamos considerar como sendo 38. Então vai ser 38 vezes 38 mais 100.
ou seja, 38 vezes 138. Então, a área desse aqui vai ser 38 vezes 138. E por último, essa figura 4, que tem, ó, essa altura aqui é 50, e 38 mais 38 mais 38. 38 vezes 3 dá 114 milímetros, né? Então, a área dessa figura 4 vai ser 114, porque eu estou adotando 38, que ele diz aqui, ó. 38 que ele fala aqui e 38, ou seja, 114 vezes 50, que é a altura desse retângulo que ele deu aqui, ó, 50. Ok? Pronto. Agora vamos achar o x desse centróide. Figura 1, pessoal, como eu coloquei o sistema de eixo aqui, ó, noto que esse triângulo tem maior massa, né, aqui na base, então é apenas um terço, né, um terço de 38. Quando você coloca na calculadora, ó, noto que todos os dois têm a mesma distância em relação ao centróide, né, ó, da figura 1 e da figura 2, que é um terço de 38, que é a altura. Quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar 12,6666, ou seja, uma dízima. Mesma coisa por 1 e mesma coisa por 2, 12,6666, ok? Beleza. Figura 3. Qual é o centróide da figura 3? Ah, professor, vai ser a metade da altura dele, ou seja, vai ser a metade de 138, ok, pessoal? Que vai dar 69, ok? Qual é o centróide da figura 4 em relação ao eixo X? Vai ser 138 mais 25, ok? Então, quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar 163. Beleza. Agora vamos fazer os produtos da área vezes o y. Ou seja, 38 vezes 50 sobre 2 vezes 12,666, pessoal. Quando vocês colocam na calculadora, vocês vão encontrar 1,20333, uma dízima, vezes 10 a quarta milímetros cúbico, ok? Isso aqui é que a gente vai fazer, pessoal, é o produto, é o momento estático de área, ou seja, um momento de primeira ordem, que vai ser uma integral de um x vezes um dA, ok? Beleza, esse aqui é a mesma operação, então vai 1,20333, uma dízima vezes 10 a quarta milímetros cúbico. 38 vezes 138 vezes 69, pessoal, vocês vão encontrar 3,61836, que vai ser 36 vezes 10. Ó, pessoal, aqui eu coloquei a quinta, essa aqui é a quarta. Façam isso com paciência, porque esse aqui é o mesmo valor, eu coloquei a quinta aqui. Ok, depois eu conserto. Isso aqui vezes 10 a quinta milímetros cúbicos. Quando você faz 114 vezes 50 vezes 163, vocês vão encontrar 9,291 vezes 10 a quinta milímetros cúbico. Beleza. Se eu preciso, para achar o y do centróide, vai ser igual ao que? O somatório do y vezes a dividido pela área. A área eu vou obter aqui, ó, o somatório dessas áreas aqui. Ok? Como não tem área negativa, é só somar. Quando vocês somam na calculadora essa coluna, vocês vão encontrar 1,2844 vezes 10 a quarta milímetros quadrado. O somatório do y vezes a vocês vão obter somando essa linha aqui, né? Ó, só consertando aqui vai ser 3, né? E aqui vai ser 4. Então, beleza. Quando você tem esse somatório de y vezes a área, vocês vão encontrar um valor de 1,3150066. Isso aqui vai dar uma dízima, viu? Vezes 10 a quinta milímetros cúbico, ok? Então, se eu quero saber o y do centróide, esse y do centróide vai ser o que? Somatório de y vezes a área,
1,3150066 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos, ok? Dividido pela área, 1,2844 vezes 10 a quarta milímetro quadrado. Corta o quadrado com o cubo. Então, o meu centroide, pessoal, y vai ser o que? Quando você coloca na calculadora, você vai encontrar 102,382 milímetros. Sim, agora sim eu consegui localizar aonde danado estava o centroide. Aí com isso, pessoal, eu posso reorganizar os dimensionamentos. Aí eu vou saber qual é a área 1 que está acima do centroide. Então perceba que o centroide eu encontrei ele aqui, ó, tá vendo? Ó, vou redesenhar a figura. Agora sim eu tenho condições de redefinir todas as cotas com relação ao centroide. Ou seja, esse meu eixo passa a ser, que a gente vai aprender que vai ser o X', porque é o sistema de eixo que está passando pelo centroide. Então perceba, aqui vai continuar sendo 38, ok? Daqui para cá, pessoal, como essa distância era 100, ok? Então, para eu completar o centroide, né, ó, que é 102, vocês vão fazer 102 menos 38, né? Aí vocês vão obter 64,382 milímetros. Aqui milímetros. Ou seja, agora para eu achar essa distância é só o valor que falta para completar 100, né? Porque ele deu essa cota aqui como sendo 100. Então, se eu tenho que ter 100 aqui, ó, esse valor aqui vai ser o que? 35,618 milímetros, ok? E esse aqui volta a ser 50. Então, pessoal, essa área aqui que ficou acima do centroide é que ele chama de A1. E essa área que ficou abaixo do centroide é o que eles chamam de A2. Ok? Vou até mudar a rachura para vocês definirem quais são o A1 e o A2. Ou seja, o A1 acima do centroide e o A2 abaixo do centroide. Ok? Então ele pede para você fazer um momento estático de primeira ordem, ou seja, ou se não momento estático de área, e comparar os resultados tanto das áreas que estão acima desse eixo que passa pelo centroide, como as áreas que estão abaixo desse eixo, ok? Localizando as cotas, pessoal, agora nós temos condição de determinarmos os momentos tanto da área 1, que está acima do eixo do centroide, como da área 2, que está abaixo, ok? Então vamos calcular o momento em relação à área 1. Perceba que esses momentos, pessoal, dessas áreas que está acima do eixo X, ela tem os braços de alavanca todos positivos, ok? Então vai ser igual, essa área 1 ela é um retângulo, então a distância dela ao eixo é da metade de sua altura, ou seja, 25 somado mais 35. Então vamos lá, vai ser a área dela, que vai ser 114 vezes 50 vezes o braço de alavanca, que nesse caso você somar 25 mais 35,618, vocês vão encontrar 60,618, ok? Beleza, então essa área 1 já foi. Essa área aqui, ó, esse retângulo aqui, ó, ele vai ser de dimensão mais 38 vezes 35,618 vezes a metade desse 35,618, que vocês vão colocar na calculadora, vão achar 17,809,
Então, pessoal, o momento estático da área A1, essa área que está acima, quando você colocar na calculadora, vocês vão encontrar 3,6962 vezes 10 a quinta, no caso a unidade é o que? Milímetros cúbico. Ok? Agora vamos calcular da área 2, que fica abaixo do eixo que passa pelo centroide, né? Então perceba, pessoal, que todos os braços de alavanca vão ser negativos, que estão abaixo do eixo. Acima eu vou ter y positivo e abaixo vou ter y negativo. Ok? Então vamos fazer assim, vamos pegar essa área grande aqui, né? Ó, vamos pegar essa área grande. Aí que vai ficar, se você fizer os cálculos aqui, vai ser o que? 38 vezes, que é exatamente o centroide que a gente achou, 102,388. Então vamos lá, 38 vezes 102,382 vezes o braço da alavanca, que é exatamente a metade desse 102,382, ok? Então vocês vão ver, vai ficar menos 51,191, ok? Mas agora vamos ver se, como esses dois triângulos são iguais, pessoal, e a distância do seu centroide ao eixo X também são iguais, eu posso tratar como sendo 2 vezes 50 vezes 38, né, dividido por 2, ou seja, isso aqui é a área de um triângulo. Como eu estou multiplicando por 2, ó, fica o que? Um retângulo, vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca, pessoal, vou pegar esse 102, né, 382, e vou retirar 1/3 de 38, ok? Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar um valor negativo, né, de 89,717. Isso, quando vocês colocar na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar um momento em relação à área 2 de menos 3,6962 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos. O que foi que aconteceu? Nós temos os dois momentos iguais, sendo que um positivo, outro negativo, pessoal, e isso já era esperado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar essa peça por sobre, deixa eu fazer um esqueminha aqui, ó. Se eu pegar essa peça e colocar uma haste aqui embaixo, o que é que vai acontecer? E essa haste passa exatamente sobre o centroide, essa peça vai ficar em equilíbrio. Por quê? Porque a tendência de giro, né, ó, nessa parte aqui acima do centroide tem a mesma tendência de giro dessa parte abaixo do centroide, ok? Então isso que a gente fala de momento estático de área. E a mesma forma, se eu colocar uma haste aqui, né, ó, passando também pelo centroide, ok? Essa peça também vai ficar em equilíbrio, ok? Então basicamente isso é para vocês perceberem que toda somatório, né, ó, de x vezes 1dA, isso aqui, quando vocês estão trabalhando um eixo que passa pelo centroide, isso aqui vai ser igual a zero. Então, mesma forma que o somatório do y vezes um elemento infinitesimal de área, isso aqui vai ser igual a zero. Perceba que o que a gente fez aqui foi a mesma coisa. Por quê? Porque aqui eu sei a área e sei os braços de alavanca. Quando eu não sei que vou trabalhar graficamente, a forma mais geral é trabalhar, porque isso aqui é um somatório. E integral, pessoal, é um somatório. Então vocês ficam com essa definição na mente. Integral de x vezes dA igual a zero, integral de y vezes dA igual a zero, quando esta integração é feita em relação ao centroide.
Na aula que nós formos trabalhar com integrais, nós vamos voltar a discutir isso aqui, ok? Então funciona desde quando eu tenho as áreas definidas, que não preciso utilizar a integração, como também em integração. Ok, pessoal? Então vamos para o próximo exercício, né? Que aí nós vamos acabar a primeira fase e vamos passar para a parte de integração direta, que tem o seguinte enunciado: o arame homogêneo ABC é dobrado em forma de arco semicircular e uma seção reta, né? Como mostrado na figura. Então esse arame ele é dobrado aqui numa seção semicircular, né? Numa linha semicircular, ok? E numa parte reta aqui, ó, que é essa parte aqui. Então, determine o valor do ângulo θ, ele quer saber esse ângulo θ, para que o arame esteja em equilíbrio na posição indicada. Ele quer que esse arame esteja em equilíbrio na posição indicada. Eu vou fazer aqui um esquema, pessoal, né, para ficar mais amplo a figura, e vocês vão ter uma noção. Perceba, pessoal, que nós não estamos, nesse caso, trabalhando com área, mas sim com linha, ok? E estamos utilizando uma seção semicircular. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é baixar a tabela para a linha. Deixa eu baixar aqui para pegar o foco, depois eu subo. Então, pessoal, aquela tabelinha que nós temos, que eu mostrei anteriormente, ela é para área. Neste caso aqui, ó, vocês podem ver que eu estou trabalhando para linhas, ok? Então eu tenho essas situações aqui, ó, um quarto, né, de circunferência, uma semicircunferência e um arco de circunferência. Eu tenho três situações. Note que isso aqui não é a área, é um arame ou uma haste, qualquer coisa que você vai considerar como sendo uma linha. E já tem os valores do centroide, ok, ó, tanto para x como para y. Perceba que nesse caso aqui, que é o que a gente está trabalhando, eu tenho um eixo de simetria aqui, ó. Como tem um eixo de simetria, o x dele é quanto? É 0. E o y dele vai ser quanto? Ó? 2r sobre π. Ok? E você também tem, aqui ele até está errado, ó. Ele colocou na tabelinha área, não é área, é o perímetro, né? Ó. Então aqui, em vez de ser área, é perímetro, o quanto, ou seja, o perímetro desse semicircunferência é o que? Se a circunferência toda é 2πr, a metade vai ser o que? πr, ok? Então beleza, pessoal, além de ser essa figurinha, note que essa figurinha não está assim, ela está assim. Então o que eu ia trabalhar como sendo y, agora vai ser quem? Vai ser x, beleza? Então vou marcar aqui para vocês pegarem isso aqui, para vocês verem esses valores que nós vamos fixar. O perímetro, que não é área, é o perímetro, e o centroide dele em relação ao centro, que é 2r sobre π, ok? Porque nesse caso, pessoal, ele não disse de que é constituído esse arame, esse negócio todo. Então, como não há necessidade, porque você pode trabalhar com a massa específica desse material, então dependendo do comprimento, e você sabendo a massa específica, né, você já sabe qual é o carregamento. É tanto que vergalhão, você compra vergalhão por quantidade de quilos por metro, ok? Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, essa barra aqui, ela vai ter um perímetro de quanto? Se fosse um circular, seria o que? 2πr. Como é metade, πr. E esse valor de πr vai estar atuando, vou até colocar de vermelho para ficar bem, esse valor de πr vai estar atuando aqui, ó, πr, ou seja, colocando sobre 2, não sei de onde foi que eu tirei. Então isso aqui é relativo ao perímetro, então vai ser igual a πr, ok? Vamos lá, isso aqui vai ter o valor de πr e vai estar atuando. Aí vocês vão olhar lá na tabelinha essa distância daqui para cá, quanto é que vale. Na tabelinha ele dá o valor de y, mas aqui você pode ver que é x, que vai ser o que? 2r sobre π, ok? Então essa distância aqui vai ser
2R sobre π, ok? Além deste semicírculo, eu tenho essa barra aqui reta, né, ó, de tamanho R. Ele mesmo disse que o tamanho disso aqui é R, ok? Então essa barra ela vai ter uma força relativa a quem? A R, ok? E perceba que eu consigo também determinar o braço de alavanca dela. Por quê? Porque ele disse que esse ângulo aqui era quanto? Era θ. Então essa projeção aqui, pessoal, porque esse aqui ficou a gente chamado meio esquisito, né? É aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui. Então esse 2Rπ, né? Essa distância aqui. Aqui é R, né? Ó, que vai ser o que, pessoal? Perceba que essa distância até aqui, o ponto A, vai ser o que? R cosseno de θ, porque o cateto é adjacente desse ângulo θ, tá vendo? Ó? E aqui vai ser R seno de θ. Então, se eu quero que esse aqui esteja em equilíbrio, basta eu trabalhar com um momento em relação ao ponto A. Professor, por que momento em relação ao ponto A? Porque aqui em A, pessoal, um apoio do segundo gênero. Então, eu vou ter uma reação vertical, V de A, e vou ter uma reação horizontal, H de A. E eu não quero que apareça, eu só quero que apareça o quê? As forças correspondentes a este arame, ok? Próxima aula nós continuamos. Determinado os esforços, né, em forma de perímetros, né, e as posições que os mesmos estão atuando, pessoal, eu consigo fazer somatório para o equilíbrio, somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero, ok? Vou fazer tudo que faz girar no sentido anti-horário como sendo positivo. Então perceba, pessoal, quando eu faço somatório do momento em relação ao ponto A, nem o V de A, nem o H de A causam momento. Então ele não entra na minha equação. Então o que vão entrar é quem? Essa força R, né? Que de acordo com o sentido que eu estou adotando positivo, ela é positiva. Então vai ser R vezes o braço de alavanca. Essa distância daqui para cá, pessoal, é R cosseno de θ. Então o braço de alavanca vai ser como a ação dessa força R atuando nessa barra linear na metade. Então o braço de alavanca vai ser R vezes cosseno de θ dividido por 2. Então, agora vamos trabalhar com essa força πr. Perceba que com relação a essa força πr provoca uma rotação no sentido horário. Então, para mim vai ser o que? Negativo. De quanto? Menos π vezes r vezes o braço de alavanca. Essa distância toda aqui, pessoal, nós já sabemos que é o que? 2r sobre π. Sendo que em relação a A, eu tenho que tirar desse 2r sobre π a distância r cosseno de θ. Ok? Então, o braço de alavanca vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser 2r sobre π menos r cosseno de θ. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a zero. Quando eu desenvolvo essa expressão, eu vou obter r ao quadrado cosseno de θ sobre 2, né, ó, menos com mais dá menos, então vai ficar, ó, corta o π com π, aí vai ficar 2r ao quadrado, menos com menos dá mais, então πr vezes r cosseno de θ vai ficar πr ao quadrado, né, cosseno de θ. Então isso aqui vai ser igual a zero, ok, pessoal? Perceba que o r ao quadrado ele é comum em todos os termos. Então eu vou cortar esse aqui com esse aqui, ok? Então como é que fica? Vamos deixar o que tem cosseno de um lado e vamos colocar o que não tem
para o outro, ok? Então esse 2 vai passar para o outro lado, vai ficar, ó, cosseno de θ sobre 2 mais cosseno de θ, π cosseno de θ, π cosseno de θ, vai ser igual a 2. Então cosseno de θ, né, vai ser igual a 1/2 mais π, que é igual a 2. Então o cosseno de θ vai ser igual a 2 dividido por meio mais π. Ou seja, θ vai ser igual ao arco cosseno, né, de 2, 1 meio mais π. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar o valor de θ igual a 56,687 graus. É exatamente o ponto, né, o ângulo θ para o equilíbrio nessa estrutura. Perceba, pessoal, que essa estrutura é constituída de um elemento linear, ou seja, uma linha, né? E quando vocês conseguem, através da tabela, determinar o quanto este carregamento em forma de linha quantifica ele, né? E também a posição onde ele está sendo aplicado. Então eu sei o valor do carregamento, né? E sei o ponto onde ele é aplicado. Então eu consigo fazer o equilíbrio. Ok, pessoal?